Olá pessoal, eu sou Caio Miranda Carneiro, obrigado por estarem mais uma vez com a gente no nosso canal. Hoje o nosso tema é um tema desagradável, pediram para eu escrever e eu vou atender o pedido. Querem que eu fale sobre possibilidade de impeachment do presidente recém-eleito, que vai completar 6 meses agora, Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, eu vou pedir um favor, se inscreva no nosso canal, né? Clica no sininho aí no YouTube, receba as notificações, tanto no YouTube, no Facebook como no Instagram, é Caio Miranda Carneiro. No Twitter, Caio M. Carneiro. E o nosso WhatsApp, se quiser conversar com a gente, denunciar, mandar alguma coisa, o DDD é 11 9828 40456. Papo reto com Caio Miranda. Bom, pessoal, falar de impeachment de um presidente que acabou de ser eleito com ampla maioria da votação, com menos de 6 meses, é um assunto péssimo, é muito desagradável, né? E a gente sempre fala que na política, né, quem estuda um pouco de ciência política, esse assunto impeachment, ele começa a se tornar plausível, né, palpável, quando tem alguns elementos presentes. E infelizmente, 3 desses elementos estão muito fortes no governo Bolsonaro. Eu falo infelizmente, porque como brasileiro eu sempre acho ruim quando a gente tem a interrupção aí, ou começa a crescer um sentimento para interromper um processo democrático de eleição. E quais são os elementos? O primeiro deles é quando o presidente, o governante, tem uma base pequena ou frágil no Congresso. E é o que tem com o governo atual. A base de deputados e senadores é muito frágil. Embora o PSL tenha a maior bancada, com 55 deputados federais, essa bancada não é unida e não constitui um bloco de parlamentares e de partidos que está fechado com o governo. Os motivos disso são vários e precisaria talvez de um outro vídeo para falar disso, né? Mas parte é porque o governo não tem um programa, né? Um plano de metas desenhado, concreto, no qual os parlamentares podem se debruçar e, conforme os trabalhos avançarem, você vai ticando as metas. É um programa de intenções de uma eleição que foi feita muito em cima mais do combate ao PT e tal, e a negação da esquerda, do que da construção de um caminho concreto assim, de metas para a educação, para a segurança, para a questão tributária e tudo mais. Então, primeiro elemento, o Bolsonaro infelizmente tem. Ele não tem uma base sólida, coesa e forte no Congresso. Tanto que o presidente da Câmara dos Deputados Federais e do Senado não é do partido do presidente, é do Democratas. Então é o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, né? Então aí o primeiro indicativo. O segundo ponto importante é ter um grande escândalo, né? E infelizmente não faltam escândalos envolvendo ou o Bolsonaro diretamente ou a família, os filhos, cunhado, sei lá o que, Queiroz, é o senador, é o vereador, não sei o que. Então sobram escândalos, problema aí. E aí você vai falar, poxa, Caio, mas não é só o Bolsonaro. Tudo bem. O fato é que tem os escândalos, isso está sendo batido, água mole em pedra dura, uma hora fura, e está começando a crescer a insatisfação. A gente não é obrigado a achar normal práticas que a gente sabe que são erradas. Então aquele negócio de pegar salário, caixa 2, comprar apartamento. Aqui eu estou falando o que está na imprensa, tá? Não é a minha opinião. É o que está na imprensa, são fatos. Então, além da base frágil no Congresso, o Bolsonaro tem grandes escândalos ligados a ele ou à família, aos filhos, então isso também enfraquece. O terceiro elemento, esse aí já é mais clássico, todo mundo sabe, e até uma frase que se repete muito, é a economia. Quando a questão econômica está mal e o Brasil está numa recessão econômica, com o desemprego crescente e a economia estagnada, a gente está desindustrializando, perdendo competitividade e uma série de problemas que aí você vai dizer, poxa, Caio, mas não é culpa do Bolsonaro, ele acabou de ganhar. Eu concordo com vocês. A culpa não é, isso é um legado de vários problemas que tem de gestões anteriores e, por exemplo, reforma da Previdência é um problema que vem desde a nossa Constituição, que garantiu alguns privilégios e estruturou a Previdência num modelo que não se sustenta. Então não é culpa do Bolsonaro, só que uma vez eleito ele tem que rapidamente dar resposta para esses problemas, porque se a economia funcionar, todo o resto fica em segundo plano. Se você lembrar, Dilma Rousseff caiu principalmente porque no segundo mandato dela, que custou caro, foi um mandato difícil para se reeleger, a economia começou a ir mal,
começou a ir mal, aí perde apoio dos empresários, da indústria, e aí vai caindo a economia, desemprego, insatisfação. Isso gera aí o motivo para tirar o impeachment. Você, se quiser achar, você sempre acha. Qualquer governante pode estar sujeito a ter uma questão formal, uma pedalada fiscal, ou um crime, ou qualquer coisa envolvida, porque a política, o nosso sistema, vocês sabem como é, não é para amadores. Então, tá aí, o Bolsonaro tem hoje uma economia mal em recessão, ele tem a questão da base frágil no Congresso, e ele tem grande escândalo ligado a ele ou aos filhos. Com esses três elementos juntos, a imprensa virou um inimigo, fica brigando com a imprensa e tudo mais. A gente tem um governo que, com todo o respeito, né, a pessoa do Bolsonaro, o ser humano Bolsonaro, ele agora está num momento que, se ele não mostrar ações concretas, vai sangrar. E aí eu vou falar aqui, o pessoal fala, pô, cara, você não tem mais o que fazer. Eu estou falando do Bolsonaro porque me pediram para falar. Tá? Eu, como vereador, não teria muito o que falar do presidente. Mas como youtuber, como alguém que produz conteúdo, eu estou falando porque eu me preocupo com o país. O Bolsonaro, quem me acompanha sabe, eu falei lá atrás, agosto, depois eu até reposto o vídeo. Eu falei, o principal problema do Bolsonaro, na minha opinião, é o despreparo. Tá certo? Eu levo a política a sério. E para mim, você vir fazer política, não importa a sua origem, você tem que se dedicar, montar equipe e entender para que serve um mandato de vereador, de deputado estadual, federal, senador e um cargo no executivo. O Bolsonaro nunca foi um cara preparado, nunca foi um cara que estudou, que se preocupou em entender as questões econômicas, jurídicas, tributárias, previdenciárias. Ele sempre foi um cara mais limitado, mais medíocre. Não adianta você ficar ofendido. Não tem problema nenhum. O Lula foi eleito presidente semi-analfabeto, não é um cara formado em faculdade. Entendeu? O Fernando Henrique, PhD, e tem suas falhas, seus problemas aí. Então não existe... a política permite que a pessoa tenha liderança e seja legítima para ser eleita, independente de formação. E tem muito bandido aí que é pós-doutor. A questão é essa. A questão é que uma vez que você vai para um cargo de presidente, você tem que se preparar ou se reunir com um time de pessoas preparadas. O Bolsonaro não reúne os elementos de preparo que eu espero de um presidente, que é estudar, é saber geografia, saber história, saber economia, se preocupar com isso, política internacional, enxergar que o Brasil está numa economia globalizada e tudo mais, entender como que são as matrizes econômicas do país, como que você combate inflação, desemprego e tudo mais, são coisas que um estudante de economia aprende. O presidente, se não sabe, que tem um bom assessor. Aí você vai falar, tem o Paulo Guedes? Tem. Só que o Paulo Guedes consegue fazer a ponte com o parlamento e construir as maiorias para fazer as reformas serem aprovadas? Não. Aí tem que ter um ministro para isso, é a Casa Civil, é o Lorenzoni. O Bolsonaro conversa com o Lorenzoni, com o Paulo Guedes e com o Olavo de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos dando palpite pelo Twitter. Então você vai vendo, você vai montando quebra-cabeças, aí o Bolsonaro fala uma coisa, o filho mais novo fala outra, o mais velho fala outra. Então, gente, eu estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte: o Brasil está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história e da nossa economia. Não é culpa do Bolsonaro. Aliás, ele foi eleito com a expectativa de resolver parte desses problemas. Então, corrupção, lava-jato, burocracia lá em cima, carga tributária explodindo, ineficiência do Estado, tudo isso aí não é culpa do Bolsonaro, tá certo? E aí, a hora que ele tem a oportunidade de fazer isso, ele monta um time onde cada um vai para um lado. Falando de questão ideológica, falando do esquerdismo, do gramichismo, comunismo, socialismo, só que o tempo está passando. Então, eu estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte: se você realmente quer que o Brasil vá para frente, a gente tem que se preocupar, porque eu não sou pessoa que torce por impeachment, tá? Eu torço para que o governo se acerte e chegue num resultado, mas os sinais, os alertas estão todos ligados. O Bolsonaro está reunindo defeitos e problemas que formam o contexto, o enredo de um impeachment. Tanto que o vice dele, o tal do Mourão lá, já está alongando no aquecimento para entrar no lugar do Bolsonaro. Mudou o discurso totalmente. O Mourão era um cara mais de direita, mais conservador e tal. Você vê o Mourão falando, acho que supera até o Guilherme Boulos em termos de progressismo. Aí está com um discurso... Meu Deus do céu, ó. Se o Mourão aí tivesse no PSOL, ia estar alinhado com a cartilha do partido. Então, essa mudança não é à toa. O Mourão, como general, é um cara que tem estratégia e sabe onde quer chegar. Então, eu estou gravando isso aqui
só para comentar, pediram para eu falar do impeachment do Bolsonaro. Eu acho que tem muita gente que quer isso, tem muita gente que está, desde o primeiro dia que o cara assumiu, trabalhando por isso. Só que eu acho que tem gente que queria ver o governo dar certo, que está começando a desembarcar e está cansando. Então, gente, mais do que paixão, emoção, gostar ou não, mais do que torcer, o pessoal fala muito, cara, você tem que torcer para dar certo. Eu estou torcendo. A minha parte eu estou fazendo aqui como vereador, tentando desburocratizar, fomentar empreendedorismo, gerar emprego e renda, defender os valores que eu acredito e tudo mais. Questão partidária, eu estou no PSB. Eu não concordo com a posição do PSB nacional, que é contra a reforma da Previdência. Eu não concordo com essas palavras de ordem, esse oportunismo de ficar em cima das falhas do presidente aí, que é um cara atrapalhado, ficar reavivando bandeiras erradas. Eu não misturo as coisas. Só que é isso, o Bolsonaro está correndo sério risco, que ele mesmo está plantando, ele e os filhos dele. Tá? Tem um meme que está rodando, a gente até vai botar na tela aí, que é o Bolsonaro reunido com a oposição. É ele com os 3 filhos. Só faltou o Olavo de Carvalho, podia vir uma fotinha assim, presença ilustre, que é outro que fica no Twitter lá enchendo o saco falando bobagem. Entendeu? Então, para quem acredita no Brasil e quer que o Brasil melhore, ajudem aí o Bolsonaro. Você tem acesso ao Bolsonaro e aos deputados que são mais próximos. Foca na economia, reforma tributária, reforma da Previdência. Para de ficar brigando com a imprensa, falando de esquerdismo e não sei o quê, e mostre resultado. Se fizer resultado, meu amigo, não tem quem derrube presidente nenhum. Com a economia forte, emprego gerando, prosperidade, não tem erro. Tá bom? Esse é meu voto aí. Eu quero que o presidente acerte, porque o Brasil, quando um presidente vai mal, todo mundo paga a conta. Tá bom? É ruim para todo mundo. Até quem não gosta do Bolsonaro vai pagar essa conta, quem gosta também. Então eu quero o Brasil para frente, com economia boa, com emprego sendo gerado, com um projeto onde a gente chegue num lugar onde as pessoas tenham mais oportunidade de se desenvolver e fazer o melhor para o futuro, para a próxima geração. Então, pessoal fanático aí que me perdoe, esse é meu desabafo. Eu estou vendo um contorno de impeachment aparecendo. Eu acho que é ruim para a gente. Então, se quiser acabar com o impeachment, o caminho é trabalhar. Reunir gente boa, time bom, focar na economia, afastar gente envolvida em escândalo, inclusive se forem os filhos. Aí, só para não falar aqui que tudo que está aparecendo aí a gente já sabia, boa parte já sabia antes. A Assembleia do Rio de Janeiro, a gente sabe como é. Na campanha eleitoral já tinha 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Rio presos. O presidente da Assembleia lá envolvido em tudo quanto é escândalo. Então, assim, não é muito novidade que lá no Rio de Janeiro e os filhos do Bolsonaro, enfim, foram forjados nesse ambiente. Então, agora não é hora de ser puritano, é ser pragmático. É ser pragmático. A corrupção a gente combate formando pessoas com princípio e ética desde pequena. Então não vem com esse papo, a corrupção não tem partido, tá? Não é de esquerda e de direita. A corrupção está no nosso sistema, está no DNA da política. Para mudar isso, a gente tem que praticar no nosso dia a dia, não furar fila, respeitar o assento preferencial, devolver o troco a mais e praticar em casa. Respeitar o pai e a mãe, respeitar a professora e professora na escola. Enfim, é bem por aí. Então não estou falando de corrupção, estou falando de competência. Que o presidente descubra uma competência súbita, monte uma equipe legal e resolva economia, reformas importantes e forme um bloco no Congresso focado em projetos, agendas. Se não fizer isso, eu acho que a gente vai ter um triste fim aí para o presidente recém-eleito. Essa é a minha opinião. Se você discorda, escreve aí. Se você concorda também, com todo o respeito. Esse é o Papo Reto de hoje.